No ar, Fala Sério. Fala galera, voltamos com mais um podcast Fala Sério Debate. E hoje, para falar sobre uma nova revista, né, que é a revista Família Cristã. Hoje é a primeira lição, Adão e Eva, o projeto perfeito. Eu estou aqui com dois convidados muito especiais, o Teus. Fala aí, Teus. Fala aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, mano? Fala um pouco sobre você aí, sobre o seu trabalho. Bom, primeiro quero agradecer o convite, poder estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sou daqui da igreja já tem mais ou menos 5 anos. Hoje eu estou liderando o time da Intercessão da Juventude e quero poder contribuir aqui com o máximo que eu puder nesse podcast. Acredito que vai ser uma bênção pra gente. Amém. E também estou com a Ana, nossa pregadora das redes sociais. Fala um pouquinho, Ana. E aí, gente, tudo bem? Então, meu nome é Ana, tenho 19 anos e faço parte da juventude aqui da DEVEC. E faço parte do time do Welcome, do teatro, e estou aqui para contribuir com vocês para fazer o melhor para o reino. Vamos? Amém. Então, logo a primeira pergunta, nós temos sobre família e fala sobre Adão e Eva, que foi a primeira família. E a gente vê lá em Gênesis 2, né, quando Deus começa a conversar com Adão, ele fala que não é bom que o homem esteja só, né? E ele diz que iria fazer para Adão uma companheira, né, que seja idônea, que seja semelhante. Então depois ele vai lá, né, adormece Adão, tira uma costela e forma Eva. Ele é a primeira família. Então, mas por que Deus criou a família? Qual o propósito da família? Bom, Deus, quando ele vai criar a família, eu acho interessante que Deus ele já deixa o ambiente preparado, né? Ele deixa um ambiente de harmonia, um ambiente de paz. E aí ele projeta a família nesse ambiente para que eles pudessem se desenvolver, né? Quando ele vai até dizer, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz que Deus abençoou eles e disse: frutificai, multiplicai, encher a terra. Ou seja, Deus ele cria a família e ele dá essa missão para a família, para que a família possa se desenvolver nele, né? Então, eu acho isso muito importante, esse princípio, né, que Deus ele estabelece para a família, esse se desenvolver em Deus. Eu acredito que cada família é um projeto, né? Nós somos parte do plano de Deus. E acredito que o intuito da família seja gerar frutos, assim como a revista vai dizer, né? Deus criou cada família de uma maneira única, mas com um só propósito, que era de se desenvolver, de frutificar. Eu acredito que cada família foi criada dentro do propósito de Deus e acredito que Deus nos criou de maneira única, mas com um só propósito, de frutificar e de se desenvolver num ambiente agradável, harmônico, assim como a revista vai dizer, né? Para que nós pudéssemos gerar frutos, crescermos como família de forma madura e harmoniosa. Eu acho que é isso. Enfim, como o Deus falou, Deus proporcionou ali um ambiente de paz, um ambiente de segurança para criar a família. Tanto é que, né, o Jardim do Éden, sabe que Éden significa prazer. Porém, não ficou, né, nesse conto de fadas, nessa paz plena para sempre. Ocorreram fatores que desestabilizaram essa família. Qual foi o fator que, a gente vendo pela palavra de Deus, desestabilizou a primeira família? Bom, sem sombra de dúvidas, o pecado, quando ele entra no mundo, ele entra através da desobediência de Eva, né, e de Adão, consequentemente, quando vão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus dá uma ordem de que eles poderiam comer de todo o fruto, menos do fruto do conhecimento, né? E aí o pecado entra no mundo, então o pecado ele vai desestabilizar a família, ele vai trazer essa ruína à primeira família criada por Deus. E assim, consequentemente, né? Até porque foi através deles que o pecado entrou no mundo. Assim como Deus, eu também acredito que foi através do pecado e, consequentemente, com o pecado, né, veio a desobediência, o que não só afastou eles dois do plano que Deus tinha
mas como deixou marcas para a humanidade inteira. Então, acredito que foi através do pecado que tudo se desestabilizou ali naquele momento. E vocês disseram que o pecado, né, foi o fator que foi o início da ruína daquela família, de Adão e Eva. Mas o pecado, as consequências ruins do pecado, né, e trágicas, estão exclusivos apenas à família de Adão e Eva, ou hoje em dia também afeta famílias, também abala relações, ou foi só naquela época? Hoje em dia pode pegar vontade porque... Não. Não, eu acredito que a palavra de Deus é bem clara, né? Através do pecado, como eu disse, é algo que afasta a gente de Deus, e tem algo que o Espírito Santo não tira da minha cabeça, que quando a gente peca, a gente acaba machucando 2 tipos de pessoa. Ou você machuca o coração de Deus, ou alguém sai machucado. Então, assim, eu acredito que não tem outra direção para isso. A partir do pecado, não só antigamente, né? Porque muitos pecados, mas acredito que hoje, principalmente, em coisas pequenas, a gente acaba pecando até dentro da nossa casa. Às vezes, uma desobediência com os nossos pais, a gente acaba pecando. Às vezes, um não ouvir os nossos pais já é pecado. Então, acredito que, através do pouco, a gente acaba construindo coisas que são grandes e acabam sendo consequentes para a nossa vida. Sim, como diz a palavra de Deus, né, que através da desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores. Então, o pecado, ele sim perdurece para os dias de hoje, né, por conta dessa desobediência de Adão e Eva. E hoje, se a gente escolher viver uma vida com Deus, uma vida longe do pecado, uma vida de santificação, logo nós somos feitos justos por Cristo, né? Pela fé em Cristo. Então, a gente precisa realmente ter uma vida com Deus e não deixar que o pecado venha corromper nossa família. É isso aí. Agora a gente entrando aqui num outro fato. Em Gênesis 4, né? Adão e Eva já tinham caído, já tinham sido sentenciados por Deus após a queda, né? Foram expulsos do Jardim do Éden. Não só eles, mas também toda a humanidade depois dele. E aí começa a falar que Adão, né, teve relações com Eva e concebeu Caim, que foi seu primeiro filho, né? E fala assim: Adão conheceu Eva e sua mulher, e concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. Depois teve Abel, né? E Abel trabalhava cuidando do gado, né, das ovelhas, enquanto Caim cultivava a terra, né? Era um homem da agricultura. Porém, a gente sabe que aconteceu ali, né, a primeira briga entre irmãos foi bem trágica, que foi entre eles, porque durante uma oferta que os dois foram fazer ao Senhor, Abel trouxe o melhor das suas ovelhas, enquanto Caim trouxe apenas alguns frutos da terra. E o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não de Caim. E aí Caim ficou com inveja, né, com raiva, com mágoa do irmão, e foi matá-lo. E assim, é até um cômico, mas um pouco triste, porque Caim, além de um assassino, né, de uma pessoa assim odiosa, que chegou a matar o irmão por um simples erro. O culpado ali de não receber bem a oferta, a culpa foi a Caim que deu uma oferta ruim, não foi Abel, sabe? E a culpa, quando uma pessoa faz algo bom e prospera em algo, a culpa não é dela que você foi mal, é que é sua, que você às vezes não trabalhou o suficiente, não fiz, né, não estudou pra prova direito, não tem que ficar com raiva do seu amigo que tirou nota boa porque você tirou nota ruim, né? Mas teve isso. Tanto é que Deus falou com ele depois, porque Caim ficou com raiva, ficou triste. E o Senhor ainda foi lá falar, olha, no versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que está irado e por que teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito? E se não fazes o bem, o pecado já está à porta. E para ti será o seu desejo, e tu governarás sobre ele. Então, assim, Deus ainda chegou e deu a dica pra Caim. Pô, Deus sabia o que ia acontecer, né? Mas chegou e deu a dica pra Caim. Pô, né? Calma aí, cara. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Se você não fizer o bem, o pecado já está à porta. Entendeu? E ele quer te dominar, quer te controlar. Mas aí, Caim, infelizmente, arrastou o irmão, assassinou o irmão no campo. E depois ainda foi abusado com Deus, porque Deus falou: pô, onde está o seu irmão? Ele teve a ousadia, né? Eu digo, a cara de pau de chegar e falar: Senhor, por acaso eu sou babado, meu irmão? Vai que o cara lança uma dessa pra Deus. Depois é claro que Deus também sentencia Caim. Mas o ponto é: escolhas escolhem. Quando eu escolho algo, esse algo que eu escolhe algo por mim também. Existem consequências, né? E será que essa briga, né, esse assassinato
que ocorreu, esse fratricídio, né, um assassinato entre irmãos que ocorreu na família de Adão e Eva, foi uma consequência das escolhas erradas que eles tiveram, primeiramente de comer e de cair do fruto, e às vezes até mesmo como pais, talvez já existisse ali um resquício de... A Bíblia não fala quantos anos eles tinham, mas talvez já existisse ali algum atrito entre eles, porque não é do nada que eu vou pegar e vou matar meu irmão. Será que isso não foi uma consequência das escolhas erradas de Adão e Eva como seres humanos e como pais também? Sim, eu acredito que o exemplo, né, ele fala muito, né, principalmente na nossa casa. Adão e Eva, eles erraram, eles desobedeceram, né, o pecado entrou no mundo. E aí eu acredito que, através daquele mau exemplo que eles deram, eu acredito sim que Caim ele possa ter sido afetado por isso, né? E como o Pedro disse, né, que Deus ele rejeita a oferta de Caim, ele rejeita Caim primeiro e depois rejeita a sua oferta, né? Então, eu acredito que Caim possa talvez ter levado aquele mau exemplo da sua família com ele, né? E quando ele se viu nessa situação, né, de ser rejeitado por Deus, por causa daquilo que ele apresentou a Deus, eu acredito sim que ele errou por causa desse mau exemplo, sabe? E na nossa casa a gente precisa realmente ser exemplo, né? Pessoas, né, que têm filhos principalmente devem ser os primeiros exemplos nas suas casas, até porque os filhos eles são espelhos dos pais, né? Mas é claro que Caim ele tinha uma escolha ali, né? Ele poderia muito bem não ter feito aquilo com o irmão dele, né? Mas ele deixou o pecado corromper ele deixou, né, aquela emoção, aquele sentimento tomarem o coração dele. E ele se deixou levar por aquela atitude. Então, é bem complicado, né, essa situação. E a gente precisa saber, né, qual exemplo a gente vai seguir. Né? Mesmo que a gente não tenha um bom exemplo dentro da nossa casa, né, às vezes não tem pessoas que não têm pais cristãos. Mas a gente deve olhar para Cristo, né? A gente deve decidir seguir a Cristo, seguir o exemplo, né, de Jesus, para que a gente possa ter uma vida abundante, uma vida plena em Deus. Eu acredito que tudo que nós fazemos tem uma consequência. E a partir do momento que eles foram direcionados por Deus, não faz isso, vocês só não vão poder comer, você não vai poder comer daquele fruto ali. E, assim, eu acho que quando a gente decide andar por conta própria, é uma coisa muito arriscada. Quando a gente decide assim, não, eu vou fazer por mim. Então, você vai ter consequências por você. Se Deus te deu uma direção, é porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você. A partir do momento que eles talvez tiraram os olhos da direção que Deus tinha para eles, aquilo ali foi gerando consequências e consequências. Nem tudo que a gente faz cai sobre nós. Às vezes a gente tem, até mesmo no namoro, no casamento, a gente tem ações que, se a gente não tomar cuidado, pessoas que vão ser geradas através da gente também serão afetadas. Então, eu acredito que, sim, o pecado de Adão e Eva contribuiu muito para tudo que aconteceu depois com os filhos deles. A nossa pastora, né, Elisete Malafaia, estão rindo aqui, não sei porquê, gente. Ela tem uma frase que ficou muito, muito gravada no meu coração. Ela diz assim que papai e mamãe só fizeram sexo. Quem dá filho é Deus. Né? E realmente é um texto que temos na palavra de Deus, que é o Salmo 127, que fala em versículo 3. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que infelizmente tem procurado banalizar tanto o sexo quanto também a gestação, né? o ter filho. A partir do momento que as pessoas supõem, né, e assim, pensam, cogitam fazer um aborto, elas estão ali esquecendo que o filho, né, e que você gerar alguém não é apenas uma questão biológica, mas sim o próprio Deus te dá. Porque existem casais que às vezes estão férteis, que tentam ter filhos antes e não conseguem, mas quando nasce um filho, independente do contexto que for, existe um propósito ali sobre aquela vida, e que o aborto como forma de assassinato vai literalmente abortar aquele propósito ali, aquela vida, aquela herança que o Senhor te deu. Mas como que a gente pode trabalhar com isso quando alguém vier conversar com a gente na rua, na escola, na faculdade, no trabalho?
os filhos são uma mera consequência de uma intimidade de um casal ou eles realmente são herança do Senhor? Eu acredito que nada que Deus faz é por acaso. Eu acredito que a gente não é fruto do acaso, assim como Cristo, sendo filho, também não foi. E eu creio que todos nós somos parte do plano de Deus. A palavra diz que antes que nós nascêssemos, Ele já conhecia a gente. Então não tem como Deus dizer que Ele já nos conhecia e isso se tornar um acaso. Eu acredito que nós somos herança dEle e que nós somos dEle, nós somos parte do que Ele é. Então é nisso que eu acredito. Nós somos parte do que Ele é bonito. Ficou legal. Vou colocar no Instagram. Enfim, gente, caminhando aqui para nossa última pergunta. Fiquei triste em casa. Gente. A vida, as coisas não são perfeitas. Eu ouvi uma vez também de uma pastora da nossa igreja, Ivana, que os pais não vêm com um manual, né, com um guia de como ser pai perfeito, e nem o filho vem com um guia de como ser filho perfeito. As relações, elas vão se moldando com o tempo, não é? Como diz a palavra de Deus, como ferro fere o ferro, assim o amigo é seu irmão, né? Então as relações pessoais, elas nos moldam, elas nos ferem e nos mudam algo, né? E, infelizmente, existem casos, né, que, do contrário do que é esperado naturalmente, em que em vez dos pais serem um modelo e referência de vida cristã, de vida espiritual, sabe, de amor a Deus nas suas casas, é o contrário. Às vezes os pais são mais perdidos que os filhos, né? Isso tem ocorrido muito hoje em dia, jovens que não têm pais cristãos em casa, e às vezes você que está nos ouvindo aí passa por essa situação, seu pai, sua mãe não é cristão, você conheceu de outra forma, alguém pregou pra você, algum amigo do colégio, ou algum outro parente seu. E como que a gente pode lidar, Teus, com essa situação? Como que eu posso lidar com essa quebra de expectativa? De, meu pai e minha mãe não é cristã, sabe, eles às vezes... E às vezes me proíbem de ir pra igreja, às vezes eles, sabe, tentam me cancelar, debocham de mim. Como que a gente pode lidar com esse contexto? Primeiro que a nossa expectativa precisa estar sempre firmada em Deus, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando para Deus, colocando todas as nossas expectativas em Deus. E um filho, ele sempre precisa perseverar na fé, né? Precisa estar sempre em oração pela sua família, precisa estar sempre buscando ao Senhor pela sua família. Eu falo isso por mim, porque por muito tempo eu orei pela vida do meu pai. Meu pai estava afastado dos caminhos do Senhor, já havia mais ou menos uns 15 anos. E eu me sentia muito triste com isso, mas eu nunca perdi a minha esperança em Deus de que ele poderia voltar, né? E de tanto eu orar, de tanto eu buscar o Senhor pela vida dele, eu pude ver o resultado, pude ver Deus alcançando a vida dele, e hoje ele serve a Deus comigo na casa do Senhor. Então, assim, uma palavra que eu deixo hoje é que você que não tem seus pais, a sua família ainda longe, ou melhor, nos caminhos do Senhor, que você possa perseverar em fé, que você possa continuar orando pela sua família, e como diz lá em Atos 16:31, né? Que diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, se você serve a Deus, se você busca a Deus incessantemente, há uma promessa para sua família, para sua casa, né? E tudo vai acontecer no tempo de Deus. Eu acredito que a gente não pode diminuir a nossa melhor expectativa pelas nossas piores circunstâncias que são passageiras. Às vezes você fala, mas meu pai é um alcoólatra, mas minha mãe frequenta outra religião, mas você é luz. Então, se você está na sua casa e se você foi colocado ali, é porque Deus tem um propósito para te usar dentro da sua casa para ser um agente transformador do reino dele. Então, eu acredito que a gente precisa continuar orando pelos nossos pais, honrando os nossos pais, mesmo que eles não mereçam, e fazendo o melhor para que a gente possa manter eles em oração perto de Deus, até o momento em que Deus vai chegar e o Espírito Santo vai transformar a vida de cada um deles. Acho que a melhor coisa, pra gente concluir esse assunto, é mais a coisa do exemplo mesmo, né? Porque o que adianta você querer que você ficar triste porque seus pais não são cristãos, você querer que eles se convertam, que eles vivam aquilo que você tem vivido, que eles conheçam a Cristo, se você na sua casa é um filho desobediente, é um filho assim, relaxado com as coisas, não ajuda, não contribui, não honra, né, seus pais, porque a honra não tem a ver com contexto, não tem condição no texto nem de Êxodo, nem de Paulo, quando ele fala de honrar o pai, não tem tipo, mas se for crente, se meu pai for isso aqui, não, honra é honra. Verdade. E uma coisa interessante, né?
lá em Atos 16, quando a gente vê a vida de Timóteo, né, ali quando Timóteo é chamado. Timóteo ele é chamado por Paulo, né, e ele dava bom exemplo para aquela comunidade onde ele vivia, e ele ainda era jovem. E o que eu acho interessante é que a avó de Timóteo era convertida, a mãe, mas o pai não. Então, assim, mesmo Timóteo não tendo um pai convertido, Timóteo ele continua dando exemplo, ele continua sendo um referencial para aquela população e até mesmo para sua casa, né? Então, que a gente possa continuar sendo esse referencial, independente das circunstâncias, independente se a gente não tem pai ou mãe convertido. Amém. Gente, chegamos ao fim de mais um podcast Fala Sério, Debate. Que você guarde essas palavras no seu coração, entendeu? Fica com a gente, compartilhe o nosso vídeo, nosso podcast, manda aí no seu grupo do WhatsApp, põe no grupo da família, põe no grupo do status, entendeu? Manda pro cachorro, pra quem você quiser, mas compartilha. E assim, comenta também embaixo, gostei, comenta. Se não gostou também comenta, entendeu? Porque quando você comenta, dá visualização, então gostando ou não gostando, comenta. E é isso. Não se esqueça que nós somos da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E todo domingo, 9h30 da manhã, tem EBD em qualquer DVEC do Brasil. Então vá lá, se você gostou do nosso conteúdo aqui, você vai gostar mais ainda da EBD. Isso aqui é só uma parte, é só a ponta do iceberg do que é a nossa igreja e do que é a nossa EBD. Tá bom? Que Deus te abençoe. Valeu, rapaziada. Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.